Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje, dando sequência à nossa série de vídeos de Apache Spark, a gente vai fazer o nosso primeiro código. E para começar, a gente vai utilizar uma IDE chamada IntelliJ. Lembre-se que você pode utilizar a IDE que mais te agrada, mas no nosso caso o IntelliJ vai cair muito bem. Primeiro porque ele é grátis e também ele dá suporte para o SBT e o Scala, que é a linguagem nativa do Spark, e por isso a gente vai começar por ela. E fica até o final do vídeo que eu vou trazer um super bônus, que a gente vai pegar o código que a gente desenvolveu localmente e rodar num cluster de Spark, no nosso caso na AWS, utilizando o EMR. E antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho das notificações e também compartilhar esse vídeo com seus amigos que queiram ou precisam aprender um pouco mais sobre esse mundo de Big Data e Machine Learning. Para começar então, a gente tem que baixar a IDE do IntelliJ. É só a gente entrar no Google e escrever por IntelliJ, ele já vai endereçar para o site. É só a gente abrir aqui, clicar em baixar. E aqui já vai aparecer a versão Community, só tenha certeza aí que a versão condiz com o seu sistema operacional. No meu caso eu já baixei, já está instalado, mas a instalação é super simples, é só instalar com as configurações default que já vai atender ao nosso caso de uso. Caso vocês não consigam instalar ou tenham algum problema, deixa nos comentários que eu ajudo vocês. Depois de instalar é só abrir então o IntelliJ. E antes de começar o nosso projeto, a gente tem que instalar dois plugins. É só clicar aqui na seção de plugins, procurar por SBT, clicar em instalar e procurar por Scala e instalar aqui também. Ele vai pedir para reiniciar e depois a gente já consegue criar o nosso projeto. Para criar o nosso projeto, então, a gente vem aqui em New Project, seleciona aqui Scala e SBT, tem que ser dessa forma para o nosso caso de uso. A gente clica em Next. E antes de seguir com as configurações, a gente vai lá na documentação do Spark para entender melhor qual setup que a gente tem que fazer. Então a gente abre a documentação do Spark, spark.apache.org, entra em documentação, só que nesse caso a gente não vai usar a última versão. Lá na AWS a última versão do Spark é 3.1.2, então a gente vem aqui nas versões mais antigas, seleciona a 3.1.2 e o importante é nessa aba aqui, a gente vai ver então quais são as compatibilidades dessa versão. Então a gente viu que ele roda no Java 11.12 e para essa versão específica ele roda no Scala 2.12. Então a gente vem aqui, a gente vê que o JDK está na versão 11 e a gente vai pegar a última versão do Scala que seja nas 2.12. No nosso caso é 2.12.15. Aqui o nome do nosso projeto, eu vou colocar meu primeiro código para simplificar. Finish. O IntelliJ então vai criar a estrutura do nosso projeto para a gente conseguir trabalhar. Aqui dá para ver os logs do que está acontecendo. Então ele já está usando o SBT para criar toda a estrutura. Vai demorar alguns segundinhos e ele já termina. Depois que terminou então a importação aqui, ele vai acabar essas mensagens. A gente entra aqui no build.sbt, que é o arquivo da estrutura. E eu não vou entrar muito no detalhe, mas basicamente o SBT é uma ferramenta de build do nosso projeto. Para quem vem do Java ali já conhece o Maven, ele é muito parecido. Inclusive ele usa o repositório do Maven por default. Mas nesse caso a gente vai utilizar o SBT, que ele é feito para Scala. Mas também a gente consegue utilizar o Maven, para quem está acostumado, fiquem à vontade. Então primeiro a gente vai abrir ele e começar a declarando qual que é a versão do Spark que a gente vai usar, que é a Spark Version 3.1.2, e agora a gente vai colocar as dependências do Apache Spark. Então é só colocar esse comando aqui, mais igual, sec, porque a gente vai passar uma lista, uma sequência. Então vai ser org apache spark core percent Spark Version. E a outra libra que a gente vai precisar vai ser também o Spark SQL no caso. Pronto, o nosso SBT está feito, então agora a gente manda ele fazer mais um build. Ele vai baixar essas dependências e construir o nosso projeto. Demora mais alguns segundinhos e a gente já continua. Então em menos de um minuto a gente viu que ele fez o build. Dá para ver os logs por aqui, ele está indexando o nosso projeto, mas aqui já ficou verde, então fez o build com sucesso, já baixou as dependências. E agora a gente já começa a digitar o nosso código mesmo. Então a gente vem aqui no Source, Main, Scala, clica com o botão direito, New. A gente vai criar um Scala Class. A gente pode colocar como objeto e o nome do nosso objeto vai ser meu primeiro código. Beleza.
Objeto criado, e a gente vai definir então o nosso código. Lembrando que o objetivo aqui não é focar em engenharia de dados. Eu vou tentar trazer o Apache Spark da forma mais simples possível para que as pessoas entendam muito fácil como que ele funciona, qual que é a estrutura dele e não fiquem se perdendo nos conceitos mais avançados de engenharia de software. Então a gente vai começar bem simples, com pouco reaproveitamento de código, e conforme a gente vai avançando, a gente vai evoluindo e avançando nas técnicas também. Primeiro a gente tem que construir a nossa função main. A nossa função main ela pode receber um string de array, ela vai retornar unity, que no Scala não é nada. Agora a gente tem que pôr igual e começar a nossa função aqui. A gente vai começar então pelo Spark Session. Eu já expliquei o que é Spark Session. Se vocês não sabem o que é, clica aqui em cima e assiste lá no vídeo de arquitetura de Spark. Então a gente começa importando Spark Session e na IDE ele já fala que não tem o arquivo importado. Então é só a gente apertar o Alt Enter, no caso do Mac aqui o Option Enter, e aí ele já vai importar para a gente o pacote. Então ele já fez o import do Spark Session. A gente cria o Spark Session. A gente tem que passar alguns comandos, como o app name, é o nome da nossa sessão. Eu vou colocar meu primeiro código também. Pode ser qualquer nome. Ponto master. No nosso caso a gente vai rodar local, porque a gente está rodando no nosso notebook local e não em um cluster. E no final esse get or create. Beleza, sessão criada, agora a gente vai abrir o nosso data frame. A gente vai trabalhar com aquele dataset de $, é um dataset simples de entender, então a gente já pode brincar com ele. Val df igual spark.read.format. A gente vai abrir um CSV e tem o ponto .load, que a gente vai passar o path do nosso arquivo, então, que no meu notebook local está no /users, /Danilo Souza, /data, /wdo, o nome do arquivo, que eu já deixei aberto aqui, fácil para copiar, porque o nome dele é um pouco grande, então eu só vou copiar ele aqui que fica mais fácil. Beleza, então nosso código está criado, vamos rodar ali para ver o que acontece? Só a gente colocar em rodar. A primeira vez demora um pouquinho mais, porque ele vai compilar o nosso objeto e já vai executar. Ele já rodou, mas além dos logs deu para ver que ele não fez nada aqui, porque o Apache é Lazy Evaluations, conceito que eu também explico lá no vídeo de arquitetura de Apache Spark. Então agora a gente vai dar um dataframe.show. Eu vou colocar o false porque eu não quero que ele dê um truncate no nosso output. Vamos rodar de novo então para ver o que aconteceu. Legal, agora que a gente rodou uma transformação então, dá para ver que o Spark executou, mas a gente já tem um problema no dataframe, ele não reconheceu o header do nosso dataframe, a gente dá para ver que a primeira linha aqui está como dados, então a gente vai arrumar isso e colocar esse parâmetro também, assim como outros que eu já vou introduzindo para vocês entenderem como é que funciona. Então a gente coloca aqui .option header true. Vamos rodar de novo e ver o que retorna. Legal, agora ele já rodou então, já conheceu o nosso header, porém ele não reconheceu o dataframe como colunas. A gente vai colocar mais um comandinho aqui para a gente ver qual que é o esquema do nosso dataframe, que é print esquema. E a gente vai colocar um outro parâmetro também, que é o delimitador. Então é o delimiter. No nosso caso, o delimitador é por tab. Então a gente coloca aqui, vírgula, /t, que significa tab. E aqui então a gente viu que está trazendo um monte de informação aqui no nosso output, que é importante para quando a gente vai fazer algum troubleshooting, mas para o nosso caso agora não precisa. Então vou diminuir para ajudar o output aqui, que fica um pouquinho mais fácil para a gente entender. Então primeiro a gente vai importar o log4j. E agora a gente vai setar o log para aparecer só erro. Aqui é level.error. Beleza, então, log configurado, a gente adicionou mais um parâmetro aqui, que é o delimitador limitado por tab, e também o print schema do nosso dataframe. Vamos ver o que vai acontecer agora? Beleza, a gente já viu que diminuiu os logs que apareciam aqui, que vai ajudar a nossa visualização. Ele já reconheceu o nosso dataframe separado por colunas, e aqui no print schema ele entendeu tudo como string. Então a gente vai colocar mais um parâmetro, que é colocar o infer schema igual a true, para ele inferir para a gente qual que é o esquema dos nossos dados. Então aqui é infer schema true. E vamos rodar mais uma vez. Legal, já rodou de novo. Se a gente olhar o esquema, já mexeu algumas coisas. Então dá para ver que não é tudo mais como string. Tem colunas
como double e como inteiro. Mas nem tudo são flores, galera. Esse infraesquema nem sempre é perfeito, ele erra também. Inclusive não é recomendado para utilizar em sistemas de produção. O mais recomendado mesmo é que a gente crie o nosso esquema, porque ele pode errar. A não ser que a gente já tenha um arquivo em Parquet, que ele já é tipado, então ele funciona muito bem. No caso que ele tenha que ler um volume de dados e inferir, ele pode errar. Existem algumas técnicas aí para melhorar, mas a gente não vai abordar nesse nível de hoje, porque já parte para técnicas avançadas. Bom, dá para ver que ele errou na questão da data, né? Então aqui tem uma data e ele reconheceu como string, mas não tem problema, para o nosso laboratório de hoje isso não vai interferir em nada. Agora a gente vai então manipular um pouco esses dados e entender como é que funciona o Spark. Então primeiro a gente vai usar um comando SQL, que é fácil, acho que todo mundo entende. É o comando select mesmo. A gente quer pegar a média de uma coluna do nosso dataset, então pode ser a média da coluna que chama close, que é o preço fechado do dólar. Então vamos ver nesse período todo qual que é a média do dólar. De que ele já reclamou que não tem o pacote importado, então mais uma vez a gente dá o Alt Enter, ou no caso do Mac o Option e Enter, e ele vai importar. Já está aqui em cima a função de média no SQL então. Então depois de rodar esse comando SQL é só dar um show e ele já vai rodar. Vamos rodar também uma média utilizando a própria função do DataFrame, que é um pouquinho diferente, mas na prática ele tem que trazer o mesmo resultado. Vamos ver aqui? df.agg, então a gente está fazendo uma agregação, e dentro dessa agregação a gente vai trazer a média também, em cima da coluna de close e o ponto show para trazer a informação. Vamos rodar então, a gente está usando duas APIs diferentes, uma API de select e uma API de agregação do próprio DataFrame, e ele tem que trazer o mesmo resultado nos dois casos. Legal, ele já rodou aqui então dá para ver que o resultado é o mesmo, né? Ele trouxe o mesmo resultado duas vezes. Vamos rodar também o explain dessas funções para comprovar o que eu falei no vídeo de arquitetura de Spark, que independente da função, se é um SQL ou se é um DataFrame, isso não interfere nada no plano de execução, ou seja, a gente não perde performance no Spark. Então é só a gente copiar e colar, em vez de ponto show, a gente dá um ponto explain. E vamos rodar mais uma vez. Legal, galera, já rodou. Então se a gente olhar o plano de execução, a gente pode ver que o plano é exatamente o mesmo, né? Dá para ver que ele faz a mesma coisa aqui em cima quando a gente usa o SQL e aqui embaixo também. Então não muda nada. Então significa que a gente pode escolher a forma com que a gente acha melhor. E por último, então, vamos salvar esse nosso DataFrame, transformar esse arquivo CSV num Parquet. A gente põe para salvar. Então é df.write.parquet, a gente quer salvar em Parquet. E aqui a gente passa o path, eu vou passar o mesmo path aqui local do nosso ambiente. Só que eu vou salvar então num diretório trusted, como se a gente estivesse simulando a leitura de um arquivo CSV e transformar num Parquet dentro do nosso Data Lake. Vamos rodar aqui então e ver o que vai acontecer. Beleza, ele já rodou. Se a gente abrir então aqui no nosso diretório, ele criou pra gente o diretório Trusted e abriu então duas tasks aqui e salvou, inclusive dividido em dois arquivos. Beleza, galera, então agora a gente já criou nosso primeiro código do Spark e entra o conteúdo bônus. A gente vai ver que com poucas manipulações, a gente vai conseguir pegar esse nosso código e rodar num cluster de Spark, o EMR lá na AWS. Então vamos lá, abrir a AWS então e criar o nosso cluster enquanto a gente termina de arrumar o que a gente precisa aqui. É só abrir então o login aqui na console da AWS. A gente vai lá no EMR. A gente vai entrar nas configurações avançadas. A release vai ser a última, 650, e aqui dá para ver então que o Spark ele usa o 312, por isso que a gente utilizou essa versão no nosso laboratório. Vamos desabilitar os outros aqui para ele criar o cluster mais rápido. Aqui a gente não mexe nada por enquanto, não vamos adicionar nenhuma step, a gente poderia adicionar aqui já, mas a gente vai adicionar depois. Aqui em Core a gente vai entrar em Spot Instances, vamos colocar só uma instância para não gastar muito, dá para ver que o nosso cluster então vão ter duas instâncias. E aqui eu vou também mudar o tipo da instância para que não fique tão caro, lembrando que é só um teste, então a gente não precisa de muito processamento nesse caso. A gente vai colocar a M4 Large, aqui embaixo também, M4.large. E aqui em task a gente não vai colocar nenhuma. Vamos para a próxima configuração, next. Cluster name vai chamar meu primeiro código. Aqui a gente não mexe em nada também. Aqui a gente também não mexe em nada. Beleza, enquanto o cluster está criando a gente vai fazer as outras etapas.
Aqui no nosso código, como o intuito é apenas demonstrar como funciona o Spark, eu não coloquei funções recebendo por parâmetros e nada disso. E também não vou colocar para esse primeiro teste, para que fique da forma mais simples possível. Então a gente vai setar aqui o arquivo lá no S3 que a gente vai ler, lembrando que isso não é recomendado para o ambiente de produção. Isso não faz sentido porque você não escala, né? Imagina que se eu tivesse um código para cada job que eu vou rodar, eu teria muitos jars aqui. É uma prática que não funciona, mas eu quero deixar simples aqui para que todo mundo consiga entender super fácil o conceito. Então aqui, em vez de a gente ler um arquivo local, a gente vai ler um arquivo lá no S3. Então vamos só comentar essa linha. Lá no meu S3, não sei se vocês lembram, o caminho dele é S3, Danilo Souza -roll. E o dataset lá chama $. Então ele vai ler lá no S3, Danilo Souza roll, no diretório $, esse mesmo arquivo. E na hora de salvar, lá embaixo vai ser parecido também. A gente vai colocar no S3, Danilo Souza -trusted, $, também. Então beleza, a gente só mudou aqui a origem, né, que é o S3, e o destino, que também é o S3. Lembrando que no ambiente de produção, tudo isso a gente deveria passar como parâmetro, fazer um código genérico e passar todos esses parâmetros. Tem mais uma coisa que tem que mudar aqui, que é a nossa Spark Session. Aqui no nosso notebook, a gente criou uma sessão local, mas lá no cluster a gente não quer que roda local, a gente quer que roda no cluster, o processo distribuído. Então a gente só comenta aqui, como ele já vai estar no cluster, ele já vai pegar as configurações do cluster. Então a gente só teve que fazer essas alterações, mais nada. Note que no nosso código a gente não teve que se preocupar com questões de processo, thread, nada disso. Até existem alguns parâmetros de memória, quantidade de processadores, mas isso também são tópicos avançados e a gente não vai explorar agora. Depois então que a gente fez o nosso código, a gente vai usar o SBT para gerar o nosso Java, para poder submeter o job lá no cluster do EMR. Então a gente pode usar o terminal aqui e a gente vai rodar o comando sbt package. Esse comando então vai fazer o build da nossa aplicação, e se a gente entrar aqui no diretório target scala 212, não tem nada. Assim que ele terminar, ele vai gerar o arquivo jar aqui pra gente. Legal, então ele já compilou, dá para ver que ele compilou com sucesso. O Java está aqui, meu primeiro código. Agora a gente tem que pegar esse jar e subir lá no nosso S3. Então vamos entrar no diretório do nosso projeto, está em target, scala 212 e o Java já está aqui. Vamos então voltar lá para a AWS. Enquanto ele termina de criar o nosso cluster, a gente vai criar um bucket para armazenar esse jar. Então vamos abrir uma nova aba aqui para facilitar. A gente entra lá no S3 e vamos então criar um bucket chamado Danilo Souza -Spark. Vamos deixar a configuração padrão mesmo, não tem problema. Agora a gente abre o nosso bucket e manda o nosso jar para lá. Só arrastar aqui. Só clicar em upload e o arquivo já está aqui com sucesso. Beleza, vamos voltar para o nosso cluster, ver se ele já terminou. O cluster ainda não terminou de subir, mas não tem problema, a gente pode vir aqui em Steps e já adicionar o nosso job na lista de jobs aqui. Ele vai ficar pendente, quando o cluster subir, ele começa a executar. Então vamos clicar aqui no Add Step. A gente vai rodar um Spark Application. O nome, vamos colocar meu primeiro código mesmo. Deploy Mode é o cluster, isso a gente não muda, tá? Aqui em Spark Options e argumentos a gente não vai colocar nada, mas seriam as seções que a gente definiria os nossos parâmetros lá, utilizando o código ideal e as melhores práticas de desenvolvimento. E aqui no Location a gente só precisa apontar o nosso jar. Então vamos lá, Danilo Souza -Spark, o nosso jar, Select. Só valida se está certinho aqui, então a princípio está ok. A gente clica no Add. Agora ele está pendente, assim que o cluster terminar de subir, ele vai começar a executar o job. Então galera, o cluster já subiu, dá para ver que ele está em status de running, ele demora um pouco mesmo. Depois que ele está em running, ele pega o nosso job para rodar, dá para ver que ele está rodando. E só a gente atualizar aqui que dá para ver a execução dele. Daqui a pouco ele aparece os logs, ele demora um pouquinho mesmo, mas não tem problema. Dá pra ver que ele tá rodando e vamos ver se vai dar certo então. Galera, acho que eu subestimei o cluster, criei um cluster diferente aqui. Quando eu testei, eu criei um cluster maior, mas não tem problema. Vamos então criar um novo cluster aí, igual eu tinha criado anteriormente, e colocar para rodar de novo. Então vamos matar esse cluster aqui que não tá rodando. A gente cria um novo e roda de novo sem problema nenhum. Então a gente vai criar um novo cluster aqui, entre em configurações avançadas. A release é a 6.5, vamos desabilitar, deixar só o Spark 3.1.2. Aqui a gente não preenche nada. Como a gente já tem step, vamos adicionar então um Spark Application.
Aqui a gente não configura nada, só coloca o nosso jar. Então tá Danilo Souza Spark, meu primeiro código, add. Vamos dar o next. Aqui a gente não mexe nada. Vamos colocar só uma instância mesmo, já é o suficiente. Next, cluster name, meu primeiro código e next. Pronto, o cluster está criando, a gente vai acompanhar de novo aqui. A hora que eu executar, eu mostro para vocês o resultado. Bom, galera, já criou o nosso cluster, dá para ver que ele está em status de running. Então a gente vem aqui nos steps e dá para acompanhar a execução do job. Daqui a pouco ele vai pegar o job e começar a executar. Bom, já começou a rodar o nosso job. Esse job não é para demorar muito, algo em torno de 1 minutinho. E vamos ver se ele vai rodar rápido então. Legal, deu para ver que ele rodou em 38 segundos. O problema realmente é que eu subestimei. Eu criei um cluster com uma instance de 8 GB. A gente sabe que é pouco para rodar um cluster de Spark. Mas depois que eu criei um cluster novo então, coloquei o job para rodar, deu para ver que ele rodou em 38 segundos. Se a gente olhar no cluster que eu tinha criado antes, ó, o job ficou um tempão rodando aqui, mais de 10 minutos ele não terminava. Bom, a gente viu que rodou com sucesso, vamos ver se criou o nosso arquivo então. Então vamos lá no nosso S3 Trusted, Danilo Souza -trusted. Olha lá, ele criou o diretório $, e tá aqui o arquivo Parquet também que ele salvou. Então deu para ver, galera, que é muito fácil a gente pegar um código Spark que a gente roda local, com poucas alterações, ou até mesmo nenhuma, se a gente codificar da forma certa, a gente pega esse código e roda num cluster de muitos computadores e a gente aproveita esse poder de processamento que o Spark tem. Então é isso, galera, não se esqueça então de dar um like, esse vídeo vale muito. Para vocês que me seguem no Instagram, viram ali o quão difícil foi gravar esse vídeo por conta de barulho externo, ambulância, moto, carro, enfim. E se você não me segue lá no Insta, aproveita então, a informação vai estar aqui embaixo, me segue lá, onde eu passo todos os bastidores e as preparações das gravações dos vídeos. Valeu!